Após a crise gerada, a Petrobras avalia distribuir os dividendos extraordinários aos acionistas no mês de abril. A retenção desses valores motivou uma reunião nesta segunda-feira entre o presidente Lula, ministros e a direção da própria empresa. A reportagem de Carol Rosito. Após a reunião, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os investidores sabem que o governo é o controlador da empresa. Todos os investidores, eu sempre destaquei isso, sabem quando compram ações da Petrobras, sabem que o governo é controlador, o governo tem a maioria do conselho. Mas nem por isso, em nenhum momento, e muito pelo contrário, nós temos trabalhado no foco mais absoluto em tornar a Petrobras cada vez mais atrativa ao investidor, tanto nacional quanto internacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a discussão que vem sendo feita sobre os dividendos é desnecessária e que a decisão tomada pelo Conselho de Administração da empresa é normal. O que foi decidido pelo Conselho, que a distribuição dos lucros extraordinários serão feitos à medida que ficar claro para o Conselho que isso não vai comprometer o plano de investimentos da companhia. Então, ao invés de fazer a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários, né, ou de 0% dos dividendos extraordinários, se julgou a conveniência de, à luz do desdobramento dos investimentos nas próximas semanas e meses, o Conselho volta a se reunir com as informações da diretoria que foram pedidas pelo Conselho para julgar a conveniência de fazê-lo e do quanto fazer e de quando fazer. Mais cedo, em entrevista ao SBT, Lula afirmou que a estatal não pode pensar só nos acionistas. A Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. A forte reação do mercado à decisão da petroleira mostra a preocupação dos investidores com o que seria uma interferência política no comando da companhia e na condução das estatais como um todo por parte do governo. Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, eu vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz, ele quer tudo para ele e nada para o povo. Na semana passada, o chefe do executivo cobrou de bancos públicos a ampliação da oferta de crédito para pequenas empresas e para a população mais pobre. Lula defendeu ainda a elevação nos gastos do governo após melhora da arrecadação federal. Em janeiro, o governo tentou emplacar o nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, no Conselho de Administração da Vale e assim ampliar sua influência sobre a gestão da mineradora. Com a resistência, Lula recuou da ideia. O Planalto vem chamando esse processo de neoindustrialização. Estão incluídos nele a renovação de incentivos fiscais às montadoras de automóveis, os planos do BNDES para uma nova tentativa de se estabelecer um polo naval no país e a retomada das obras de ampliação da refinaria Abreu e Lima, entre outros. Existe ainda o plano de reverter a privatização da Eletrobras. O processo vem sendo criticado por Lula, pelo menos desde a campanha eleitoral de 2022. Zé Márcio, uma coisa que o Lula faz com jornalistas profissionais é incentivar trocadilhos, né? Então tem lá o dinossauro voraz de um lado, ideias jurássicas do outro, mas eu vou pular fora dessa história dos trocadilhos e ir para um ponto que me chamou a atenção no que nós ouvimos do ministro das Minas e Energia, dizendo que o empenho do governo é tornar essa empresa mais atrativa possível para os investidores. Se os preços dela estão caindo, aparentemente os investidores não estão achando ela assim tão atrativa. Alguém aí está errado. Os investidores, talvez? Não, certamente não, né, William? Como você mesmo já falou no começo do programa, essa questão de você ter uma empresa estatal em que o governo interfere diretamente no funcionamento, na governança da empresa, é muito ruim. Os acionistas, como o próprio Lula disse, quer dizer, esta estatal tem que estar preocupada com o Brasil e não com seus acionistas. Consequentemente, os acionistas não vão
ela vai ser pouco atraente para o capital e, consequentemente, vai ter menos demanda por suas ações. É isso. William, acho que tem várias confusões aqui, né? Tem convicções misturadas com confusões. Eu vou começar pelas convicções. O presidente Lula tem convicção no que ele diz. Ele tem convicção de que a Petrobras é um bem público e é um bem do governo dele. É um bem que ele, na sua sabedoria como gestor e líder do país, sabe como fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto da convicção. A confusão é dizer o seguinte, tá, mas a Petrobras funciona como? Quem é que capitaliza a Petrobras? Quem é que faz a Petrobras dar os resultados que ela dá? É o investidor privado. A Petrobras tem 860 mil investidores. Não são dinossauros ou monstros que ficam na Faria Lima. Não, isso é o mercado, né? Que ele faz não é o mercado. Vamos lembrar que lá no começo dos anos 2000, quando a Petrobras abriu o capital, muita gente tinha o FGTS, comprou ações da companhia, muita gente que perdeu praticamente tudo quando a Petrobras quebrou no governo petista, né? Então, a confusão é dizer o seguinte, qual é, afinal de contas, o que a Petrobras tem que devolver para o país? Ela tem que devolver eficiência, resultado, tributo e investimento, ou ela tem que servir ao governo? Eu acho que essa é a convicção de Lula de que ela deve servir ao governo e a confusão de como é que ela faz isso. Bom, vamos a essa questão política em primeiro lugar, Caio. Aparentemente há uma disputa entre áreas do governo sobre qual deve ser a conduta da Petrobras. Quem está levando a melhor? William, vamos lá. O grande problema da Petrobras político é que ela tem dois comandos, né? Você chama de disputa, ela tem dois comandos, e não é de hoje, e não é nesse caso dos dividendos. Ela, desde que o Jean Paul Prats assumiu, ela tem dois comandos. A diretoria da Petrobras, indicada pelo Jean Paul Prats /PT, vamos dizer assim, né? Sim, senador pelo um PT. Senador pelo PT, e o outro Conselho de Administração /Centrão /Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Inúmeras vezes, desde janeiro do ano passado, quando Alexandre assumiu o Ministério e o Jean Paul assumiu a Petrobras, vem dando atritos em inúmeros assuntos. Essa é a bola da vez. A bola da vez é a divergência sobre os dividendos. Eu diria, quem está levando a maior? Se você for tratar como uma expectativa por parte do grupo interno adversário ao Jean Paul Prats, de que vira e mexe, o Jean Paul Prats está balançando, vai cair, vai ser demitido, e isso não acontece, a gente pode dizer que o presidente Lula sempre dá um fôlego, uma sobrevida ao Jean Paul Prats. Por outro lado, se a gente considerar que no episódio de hoje pode estar tendo, pelas apurações todas, inclusive do nosso time da CNN, uma revisão dessa decisão de quinta-feira, patrocinada pelo Conselho de Administração / indicados pelo Ministro de Minas e Energia, a gente pode dizer que o Jean Paul Prats está levando a melhor. Neste episódio especificamente, ainda não tem um vitorioso, porque não tem uma decisão final. Muito ao contrário, a decisão que foi tomada na quinta-feira, ela pode ser revista no mês que vem. Ou seja, o estrago foi tão grande na sexta-feira, com a perda de valor de mais de 50 bilhões, que a gente não pode dizer que o Conselho de Administração, controlado pelo Alexandre Silveira, venceu essa disputa. Porque hoje, aparentemente, né, tinha muita especulação do Jean Paul enfraquecido, ele saiu de lá apresentando as motivações e ganhando também um tempo para essa reversão da decisão que deve ficar aí para abril. Zé Márcio Camargo, você consegue, da sua posição de observador do funcionamento da economia brasileira, entender exatamente qual é a estratégia em torno da Petrobras? Não, quer dizer, William, eu acho que a questão é um pouco mais complicada, na verdade. Eu acho que é um pouco mais grave. O problema todo é o seguinte, o presidente Lula e o PT, provavelmente, quer dizer, o presidente Lula, ele realmente acredita que a única forma de fazer esse país crescer é aumentando a intervenção do Estado na economia. Seja via intervenção na Petrobras, seja via a reestatização da Eletrobras, seja aumentando impostos, certo? O ponto importante aqui é o seguinte, este governo, quer dizer, o presidente Lula está convencido de que a única forma de fazer esse país crescer é aumentando a intervenção do Estado na economia e tentando fazer com que essa intervenção gere investimento. E isso a gente já viveu no passado e sabe que não é
verdade. Na verdade, quer dizer, desse ponto de vista, o que a história brasileira tem mostrado sistematicamente que um aumento da intervenção do Estado se dá de forma ineficiente e acaba expulsando investidores privados, como aconteceu entre 2012 e 2016, quando nós tivemos a maior recessão da história do país. Então, quer dizer, eu acho que esse é o problema mais grave, porque nas declarações do presidente Lula hoje, a questão da Petrobras foi só uma parte do problema. Nas declarações que ele fez a uma emissora de televisão, ele disse que os bancos públicos vão ter que diminuir a taxa de juros para forçar os outros bancos a diminuir a taxa de juros. Ou seja, intervenção novamente do Estado na economia. Esse é o ponto importante. Nós já fizemos isso no passado. Nós fizemos isso em 2012, 2013, quando a presidente Dilma forçou os bancos públicos a diminuir as suas taxas de juros e deu no que deu. Então, quer dizer, eu acho que a questão é um pouco mais complicada, é um pouco mais grave do que simplesmente a intervenção do presidente Lula na Petrobras. A intervenção do presidente Lula na Petrobras é muito importante, mas eu acho que essa questão é uma questão muito mais geral para a economia brasileira do que a Petrobras. Thaís, o que o Zé Márcio está propondo a nós, está colocando na nossa roda agora, é a gente olhar de forma mais abrangente para as ideias do Lula de como a economia deve funcionar. Sem querer corrigir o Zé Márcio, muito ao contrário, adicionando a relação de intervenções recentes dele. Hoje mesmo, Zé Márcio, ele disse que cabe ao governo baixar preço de alimento e baixar preço de energia também, dentro dessa compreensão geral do funcionamento da economia. A questão, então, é a seguinte, Thaís. Ele está conseguindo levar adiante o que ele pensa? Então, eu estava pensando nisso, William, foi a minha conversa hoje também com as pessoas, para entender o seguinte, o que você está se surpreendendo? Porque muita gente disse assim, por que estão se surpreendendo com o que o Lula está dizendo? Ele sempre disse isso, por que agora estão fingindo surpresa? Né? Eu acho que a surpresa não está só no que o Lula está dizendo, eu acho que a surpresa está na fraqueza dos muros que foram levantados depois do impeachment da Dilma, né? Então, vários muros foram levantados. A privatização da Eletrobras aconteceu mais recente, mas a lei das estatais aconteceu lá atrás, né? E toda a reformulação do Estatuto da Petrobras também aconteceu lá atrás. Mesmo a discussão da privatização da Eletrobras, ela foi super bem amarrada. E ainda assim, tudo bem, o Lula não vai conseguir recomprar a Petrobras, a Eletrobras. Mas ele gera um ambiente de desconfiança de dizer o seguinte, o Brasil é um país vulnerável à decisão do governante. E essa percepção sobre o Brasil aumenta o custo de financiamento do país, aumenta o custo de tomada de decisão sobre investir aqui. Então, eu acho que a grande surpresa não é exatamente sobre o que o Lula está dizendo, mas é sobre como ele tem conseguido avançar naquilo que se achava que a política tinha resolvido a partir do impeachment. Essa é uma grande questão para o analista. Claro, Zé Márcio. Deixa eu só fazer um comentário. É importante tomar atenção que as reformas que foram implementadas aí de 2016 até 2022, elas foram bastante importantes e uma parte grande delas permanece, como, por exemplo, a lei das estatais, a autonomia do Banco Central, o marco regulatório de treinamento. Todas essas reformas, o presidente Lula tentou mudar e não conseguiu. Agora, gera um ruído monumental. E não é por outra razão que a taxa de investimento na economia brasileira está despencando. Só para você ter uma ideia, o ano passado, apesar do crescimento da economia, o consumo aparente de bens de capital, de máquinas e equipamentos, caiu 8,9%. A taxa de investimento caiu 3 pontos de porcentagem do PIB. Não é à toa, não é de graça, tá certo? Eu não tenho a menor dúvida que isso está relacionado com todo esse ruído gerado em torno da tentativa de mudar as reformas que foram implementadas aí, ao longo dos últimos anos. Como é que a gente vê na esfera da política, Caio, a capacidade de ter êxito em levar adiante isso que nós estamos aqui descrevendo, essa ideia a qual está apegada ao presidente, evidentemente, e que a economia só cresce se houver uma forte intervenção estatal e um Congresso de centro-direita? Então, exatamente, William. Essa é a grande questão. Hoje em dia, o governo não funciona mais de uma maneira
unilateral, com uma prevalência do executivo sobre o legislativo, que está sobre os outros poderes. Na verdade, no equilíbrio de forças hoje, o executivo é o poder mais fraco, né? Mais fraco que o judiciário e mais fraco que o legislativo. E desde janeiro de 2023, quando começou o governo Lula 3, em diversas vezes, o executivo tentou bancar e tentou impor alguma decisão econômica a partir de dogmas, né, de convicções, como a Thaís Herédia colocou, e foi barrado pelo Congresso Nacional. O que eu tenho, o exemplo mais claro na cabeça, não à toa foi o primeiro, foi o decreto do saneamento, que era uma revisão do que o próprio Congresso tinha aprovado. Mas tem várias outras decisões ali econômicas do Congresso Nacional, que é um Congresso majoritariamente à direita, barrando decisões do Palácio do Planalto. Agora, tem algumas situações que isso não dá para ser feito. Por exemplo, Petrobras, porque o Conselho de Administração é controlado, é uma empresa controlada, é uma estatal, né? Muito embora tenha bastante capital privado ali. Então, tem algumas situações que o Congresso não consegue agir, ou que o Congresso, o Judiciário, eles não conseguem fazer frente aos dogmas petistas, aos dogmas do governo Lula. E aí acaba prevalecendo, mas aí a resposta vem por outros players, né? Porque a gente pode considerar o mercado como um player, né? Obviamente é um player de alguma maneira e reagiu. Eu, particularmente, tenho dificuldade com a palavra mercado. Eu entendo, por essa palavra, uma infinidade de agentes econômicos. E por esses agentes econômicos, mas é a minha opinião pessoal, eu não entendo simplesmente aqueles que estão sentados numa mesa que opera no mercado de capitais. Eu entendo qualquer um que toma uma decisão de gastar, ou de consumir, de empregar, de demitir, como um agente econômico cujas decisões estão influenciadas por esse ambiente político que eu pedi que você descrevesse. É simplista, essa visão de mercado, ela é simplista, né? Ela não funciona. Eu quis dizer que, de uma maneira, se a Petrobras perdeu 55 bilhões de reais na sexta-feira, não deixa de ser um recado, ou uma mensagem, é uma reação, né? Que o Congresso não pode tomar, mas o mercado, de alguma maneira, o mercado... Os agentes econômicos. Isso. Agora, tem um outro dado, a própria tentativa de intervenção na Vale. Para ficar num exemplo recente deste ano, de 2024, Lula vocalizou e não conseguiu, né? Porque houve uma reação muito forte também. Eu queria só fazer uma intervenção aqui, quando o Caio traz o Congresso Nacional, porque aqui eu acho que tem um elemento importante. O Congresso foi importante para barrar algumas dessas tentativas do Lula, por exemplo, no caso do saneamento, como disse o Zé Márcio, a própria independência do Banco Central. O Congresso deu vários recados para dizer, olha, isso aqui você não vai mexer de jeito nenhum e tal. O Congresso esse ano é outro Congresso. É um Congresso que está muito mais voltado, todas as indicações são de que estão voltados, de que os parlamentares estão voltados para a pauta dos costumes. Tem toda uma preparação para a eleição municipal. Eu tenho um receio de que talvez o Congresso não tenha, porque está cuidando das suas outras coisas e está cuidando do seu posicionamento, inclusive para tentar voltar e fortalecer a base bolsonarista e tudo mais, que vão deixar o governo um pouco fazer bravata o tanto que quiser. Essa é uma ótima provocação para você, Zé Márcio. No fundo, a gente está tentando estabelecer o seguinte: tudo isso que o Lula fez nos últimos 3, 4 dias em relação à Petrobras criou, como você mesmo descreveu na sua resposta inicial, um enorme volume de ruído. E você mesmo nos sugeriu, vamos ver a coisa de forma mais abrangente, que a Petrobras é apenas um aspecto e algo muito mais amplo. Então, a questão que a Thaís está colocando se impõe a nós é: em que medida este país, descrito por um lado como aquele que conseguiu fazer a reforma tributária, mal ou bem, tem lá um arcabouço fiscal para cuidar das contas públicas, tem uma enorme chance geopolítica na economia mundial em função da transição energética. Em que medida esses ruídos, em que medida este comportamento do Congresso e do presidente alteram os humores dos investidores em relação à nossa economia, Zé Márcio? Quer dizer, na verdade, desde o quarto trimestre de 2022, no final do governo Bolsonaro, início do governo Lula, que a taxa de investimento está em queda. Em queda profunda, tá certo? A compra de máquinas e equipamentos na economia brasileira, o ano passado, teve uma queda de 8,9%. Ou seja, as empresas estão investindo pouco.
apesar de você ter uma agropecuária extremamente dinâmica, teve uma colheita espetacular, o setor cresceu 20%, tá certo, no primeiro trimestre do ano passado. Ainda assim, a taxa de investimento na economia como um todo está caindo. A minha avaliação é que esta queda na taxa de investimento está diretamente relacionada com esses ruídos que partem do governo. É uma quantidade de ruído, quer dizer, na verdade, o que acontece? O que acontece é que os investidores não sabem para onde vai o país, apesar de todas as oportunidades que a gente tem. Nessa questão das energias renováveis, tá certo? Tem uma série de fatores importantes aí acontecendo, mas a gente não consegue se apropriar dessas vantagens simplesmente porque a gente está fazendo ruído demais, tá certo? E ninguém, quer dizer, o investimento não vai para onde tem ruído. O investidor precisa, principalmente o investidor de longo prazo, precisa de estabilidade. E se ele não tem estabilidade, ele simplesmente não investe. Márcio, vou pedir licença a você, a Thaís e ao Caio. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta com esse assunto daqui um instantinho. Fiquem conosco. Voltando do intervalo, nossa edição no momento está ocupada com as ideias do presidente Lula sobre economia. Temos o Congresso, no todo o caminho tem uma pedra chamada Congresso. Como é que está essa questão? Como é que o Congresso está vendo, por exemplo, o ministro das Minas e Energia? Então, William, a gente está debatendo aqui as ideias do presidente Lula, dogmatismo, intervencionismo na economia e, no caso, na estatal. Só que se a gente considerar que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, não é propriamente um sujeito à esquerda, muito ao contrário, no máximo de centro. Muito ligado, chegou ao ministério pelas mãos do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que também não é propriamente um sujeito de esquerda, no máximo de centro. Logo, eu vejo que esse debate todo da Petrobras, no que se refere a essa relação Congresso e Ministério de Minas e Energia, ele tem a ver basicamente com que grupo político controla o setor de energia no Brasil, que é um setor bilionário, né? Que tem Itaipu, que tem, enfim, tem a Petrobras. Tem que considerar a Vale aí também. Isso, que na distribuição dos cargos no começo do governo Lula III, as joias da coroa ficaram com o PT. Presidente da Petrobras é do PT, presidente de Itaipu é do PT, teve uma disputa pelas indicações do Conselho de Administração da Petrobras. E aí, quando o ministro Alexandre Silveira se posiciona um pouco mais alinhado ao governo Lula, e ele tem esse respaldo do Congresso, porque ele é um braço direito do presidente do Congresso, eu vejo muito menos uma questão dogmática de intervenção ou de intervencionismo na economia e muito mais uma disputa por um controle dos rumos do setor bilionário de energia do país. Acho que a questão da relação Congresso-Alexandre Silveira, Ministério de Minas e Energia, tem muito mais a ver com isso do que questões com intervencionismo, né, estatal por parte do Palácio do Planalto. A diferença é que eles não vão conseguir receber o dividendo, né? Bom, estou brincando, fiz um trocadilho besta que não resisti. É porque eles querem o controle das empresas, mas as empresas não vão pagar dividendo, né? Porque não pode. Como é que fica o Haddad nisso? Então, o interessante é a figura do Haddad nisso, porque hoje ele apareceu como uma figura secundária nesse debate da Petrobras, né? Uma coisa que a gente não viu, por exemplo, no governo Bolsonaro, em que o Paulo Guedes, em algum momento, ele perdeu. Com a saída do Roberto Castelo Branco, ele perdeu o poder sobre a Petrobras, mas até ali foi ele que indicou o Roberto Castelo Branco, ele que mantinha a relação com a Petrobras e tentou defender, inclusive, o Roberto em várias situações. O Haddad, ele não participou em nada, tanto que uma das novidades de hoje e quem disse isso foi o Alexandre Silveira, né, como se fosse uma benesse, porque é dele os nomes que comandam hoje o Conselho, que tem a maioria do Conselho, é dele Alexandre Silveira, como uma benesse, um presente ao Haddad, dizer, o ministro Fernando Haddad imagine, ele tem que indicar um conselheiro para a Petrobras. Um ano depois, eles descobriram que o ministro da Fazenda não tinha um conselheiro na Petrobras, né?
Faltou um ano, precisou dessa crise toda. Então, esse é um ponto. Mas o discurso do Haddad hoje foi um discurso que beirou o alinhamento com o que pensa Lula. A Petrobras estava desinvestindo, como se ela estivesse investindo pouco. Não, ela estava desinvestindo daquilo que deu prejuízo, daquilo que não é o seu core business, daquilo que não é o núcleo da sua eficiência, que é exploração e produção de petróleo. Ela estava saindo de tudo aquilo que é o plano dela nesse governo. Exatamente. E agora não, então, mas o Haddad tratou o desinvestimento da Petrobras como se fosse uma coisa assim, a Petrobras está investindo pouco. Não, ela está investindo muito. A diferença é que ela estava investindo não naquilo que o governo acha que ela é boa, porque ela não é, tanto que ela já estava desistindo disso, mas naquilo que ela faz de melhor, que é a exploração e produção de petróleo. Então, o Haddad está como uma figura secundária nessa história. Ele não está participando disso. Hoje a presença dele na reunião talvez seja para dizer, olha, traz o ministro da Economia aqui um pouco para sentar essa cadeira. Ô, Thaís, eu fiquei com a impressão que até então ele não estava no debate, mas que hoje ele entrou. Ele entrou, acho que nos últimos dias, né, pelo que a gente conseguiu levantar de informações. E eu não senti ele alinhado nem ao Alexandre Silveira, nem ao Jean Paul Prats. Ali, eu senti ele meio que se ele posicionando no meio. Como um caminho do meio, como um árbitro, como um interlocutor dos dois, para tentar ver o que vai ser melhor. E eu vi os lados que tem razão. E ao longo do dia também eu procurei ali no Ministério da Fazenda saber, poxa, qual que é a real? De que lado que ele está? O que ele pensa? E o que me disseram, gente muito próxima a ele, era de que ele não estava convencido de nenhum dos dois lados. Então ele acabou entrando como um caminho do meio e tenho uma impressão que daqui em diante, daqui até a AGO, né, a Assembleia Geral, que é 25 de abril. 25 de abril, quando será tomada a decisão final sobre a distribuição dos dividendos extraordinários, eu acho que daqui até lá, a decisão que o Lula tomar vai ser a partir da percepção que o Fernando Haddad tomar e formar um convencimento sobre isso. Zé Márcio, ouvindo as palavras hoje do ministro da Fazenda, ele me pareceu colocar muita ênfase em preservar a questão das contas públicas, tirar isso da discussão sobre a distribuição dos dividendos, extraordinários, sobretudo. E ele sublinhou, para fazer o meu plano de tratamento das contas públicas, eu não estou precisando desses dividendos. Ou está? Não, quer dizer, na verdade, do ponto de vista dele, ele não pode falar que está precisando dos dividendos da Petrobras, porque se por acaso os dividendos não vierem, é como se ele estivesse declarando que o arcabouço fiscal que ele desenhou não vai ser cumprido. Então, ele está se protegendo. Mas ele falou uma frase que eu acho que reflete exatamente o que ele pensa. No nosso plano original, nós não estamos contando com esse dinheiro da Petrobras. Mas se ele vier, ótimo. É mais ou menos isso mesmo. Quer dizer, na verdade, eu acho que o ministro Haddad ele está tentando conseguir os recursos para gerar déficit zero em 2024 sem o dinheiro da Petrobras. Se o dinheiro da Petrobras vier, melhor, mais fácil. Tá certo? Agora, eu não acho que ele está contando 100% com isso, tá certo? Mas ele também falou que seria interessante, de alguma forma, aí uma parte do dinheiro se distribuído e tal. Quer dizer, eu acho que ele está numa posição intermediária, mas ele gostaria de ter o dinheiro da Petrobras, eu não tenho a menor dúvida. Tem uma coisa que me chamou a atenção, William, nessa discussão da Petrobras, mas eu acho que ela é simbólica dessa discussão que a gente está tendo, afinal de contas, o que o Lula quer da economia, né? Que é a pulverização da tomada de decisão. Nós citamos aqui vários exemplos de decisões que o Lula, ou de falas de Lula, demonstrando esse objetivo master aqui que o Zé Márcio trouxe, que é de aumentar a intervenção na economia, né? Então, não só essa pulverização, né, de querer intervir em tudo ao mesmo tempo, né, de Vale a Petrobras, baixar o preço do arroz, do gás, né, fazer inteligência artificial em português, né? Quer dizer, são várias falas dele que mostram essa miríade de coisas totalmente abertas. E decisões estratégicas importantes de uma empresa do tamanho da Petrobras sendo tomadas
no gabinete do governo, sendo que são decisões que têm que ser tomadas no âmbito da diretoria estratégica da Petrobras, como empresa do porte que ela é. Então, de novo, essa confusão de papéis, e aí o papel do Alexandre Silveira, o papel do Fernando Haddad, o papel do Jean Paul Prats ou da diretoria, quer dizer, está tudo misturado de novo. Esse negócio, não, assim, a chance desse negócio dar certo é pequena. Né? É uma questão política, Caio. Não, na verdade... Thaís, na verdade, quer dizer, esse episódio da Petrobras mostrou uma coisa importante, que é o fato de que o governo está decidido a intervir na Petrobras. Certo? Na governança da Petrobras. Porque isso é um problema de governança, não é um problema de estratégia de longo prazo, não é um problema de... Não é que a Petrobras é estatal, consequentemente o sócio majoritário ele pode desenhar a estratégia de longo prazo da empresa, mas quem vai executar essa estratégia é o presidente, é a governança da empresa. E o que esse episódio está mostrando é que a governança da empresa Petrobras, neste momento, está sendo super influenciada por razões políticas que não tem nada a ver com eficiência, não tem nada a ver com boa alocação de recursos, boa alocação de capital e etc. Esse é que eu acho que é o ponto fundamental. O ponto fundamental na análise do Zé Márcio é o presidente da Petrobras sou eu, Lula. Exatamente. Isso também. Assim, não tem, e a gerência dela, embaixo disso, cada um dos dois querendo levar para um caminho, né? Eu só queria colocar também que hoje foi apresentado nessa reunião, pelo que a gente levantou, um plano por parte do Jean Paul Prats de investimento de retomada do polo naval. 80 bilhões de reais em 5 anos para a construção de 40 embarcações. Ou seja, não se falou apenas, parece que o Jean Paul falou bastante aí nessa reunião, 2 horas, 1h30, 2 horas, expondo todo o planejamento, onde viriam os investimentos, e ali foi colocado, seria acho que a 4ª tentativa, né, do Brasil de construir um polo naval. Da indústria naval, sim. Isso, da indústria naval. Lá vamos nós. Eu queria começar pelo José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimento. Meus agradecimentos pela participação aqui na roda. Boa noite, Zé Márcio. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Thaís e Caio também. Boa noite a ambos. Obrigado. A gente vai para o intervalo.